Olá, eu sou o Alan e você está no canal Além da Matrix. Esse é o primeiro vídeo da série Povos da Antiguidade. Para essa temporada iremos abordar os povos que viviam em Canaã, toda a região do Levante. Sejam bem-vindos todos os amantes da história, arqueologia e antropologia. Quero convidar todos os pesquisadores independentes a embarcar nessa incrível jornada. O passado, ele é como um enigma, e para desvendar os seus segredos, é preciso ter a chave certa. Bom, agora vamos iniciar o nosso primeiro episódio. Sejam bem-vindos ao canal Além da Matrix. Quem nunca ouviu falar dos filisteus, sendo eles um dos maiores rivais do povo israelita, conhecido como povos do mar, adjetivo atribuído pelo conhecimento náutico e manuseio implacável do aço, tornando-se guerreiros fortes e brutais em campos de batalha. Porém, precisamos entender quem eram esses povos do mar e qual contexto histórico entra os filisteus. A sua origem ainda é um mistério, mas com o avanço da arqueologia e novas descobertas, hoje podemos começar a traçar um caminho de origem dos filisteus. Para compreendermos quem são os filisteus, é preciso definir o que são os povos do mar e o período histórico que se encontram. Tudo começou no Egito Antigo, antes do colapso da Idade do Bronze, que corresponde entre 1200 a 1150 a.C., um período de 50 anos. Esse colapso ele entrou para a história, dando fim a uma era e se iniciando uma outra era. Nesse período ocorreram vários ataques de tribos oriundas do mar Egeu, conhecido como piratas ou marinheiros conquistadores. O mar Egeu ele é situado entre a Europa e a Ásia. Ele se estende da Grécia até a Turquia. Durante esse período, as incursões formadas por esses marinheiros iniciaram vários ataques a lugares importantes do Mediterrâneo. Porém, a mais importante foi quando eles atacaram o Egito Antigo. Historiadores acreditam que nesse período ocorreu vários desastres naturais, afetando o Mediterrâneo e o Mar Egeu. Especulações apontam que as ilhas do Mar Egeu sofreram muitas perdas, principalmente a ilha de Creta. Com as mudanças climáticas, trouxeram um período de seca para o Egito, Canaã, Fenícia e uma parte da Anatólia. Algumas cidades entraram em colapso por causa das mudanças climáticas. Rotas de comércio entre impérios e reinos começaram a enfraquecer, e o poderoso reino de Micenas, na Grécia, e os hititas na Anatólia entraram em colapso, gerando uma extrema pobreza, revolta da população em massa, uma série de violência entre os cidadãos. Porém, o pior ainda estava por vir. Tribos de diversas regiões do Mar Egeu começaram a deixar o seu território, criaram entre si uma confederação que ficou conhecida Povos do Mar, trazendo caos e destruindo tudo aquilo que existia após o cataclismo. Eles se tornaram os bárbaros, onde passavam, assolavam cidades, saqueavam tudo e ainda derrubavam o governo local. Grandes são as especulações e teorias para definir a exata origem dos povos do mar. Há duas teorias bastante comentadas, e uma delas é que eles surgiram na ilha da Sardenha. A outra teoria diz que são oriundos da costa do mar Egeu. Os arquivos históricos contemporâneos são poucos, porém os egípcios registraram eventos contra os povos do mar, no período do reinado de Ramsés III. Os egípcios tiveram duas batalhas épicas contra os povos do mar, mas antes desse confronto final, os bárbaros sangrentos, conhecidos da Idade do Bronze, atacaram o poderoso Império Hitita. Depois fizeram incursões em toda a costa cananeia, devastando, pilhando e escravizando alguns inimigos em campo de batalha, até chegarem no Egito. Um documento histórico deixado pelos egípcios contém uma lista de tribos de onde vieram esses piratas sanguinários. Essa lista contém os Ecus ou Ekesh, um grupo de gregos, os Arqueus ou Aia, os textos hititas, os Teres, os Tirrênios, conhecidos dos gregos como marinheiros ou piratas da Anatólia,
antepassado dos etruscos. Os Serden, ou Sherden, provavelmente sardenhos da Sardenha, e também temos a tribo siciliana chamada os Siculos. E por último, e o mais interessante, são os Pelecete, designado para identificar os filisteus que talvez tenha vindo de Creta. E com isso é confirmado o que o texto bíblico tinha dito em Amós 9:7, que os filisteus tinham vindo de Caftor, nome dado pelos israelitas para identificar Creta. Após uma dura batalha no Egito, liderada pelo faraó Ramsés III, conseguiram expulsar os filisteus. O povo no Egito vibrava nas margens daquele grande rio Nilo, a vitória contra os piratas sanguinários. Festejavam em saberem que não seriam aniquilados como seus vizinhos. Esse marco histórico ficou conhecido como a Saga de Ramsés III. Após a derrota, os filisteus se instalaram na costa sul de Canaã e fundaram 5 cidades-fortaleza, algo impenetrável, cidade de alto nível tecnológico, de acordo com a época. O poder militar e econômico da sua cidade de Askelon, Gaza, Asdod, Gat e Ekron era incontestável, assim como a sua cultura, que aos poucos deixou de lado, assim mesclando com os nativos cananeus. A cerâmica foi abandonada do estilo típico dos egeus para ganhar personalidade própria. As covas coletivas também foram deixadas de lado. Elas foram substituídas pelos enterros individuais em esquifes de barro inspirados nos sarcófagos egípcios. Os filisteus se tornaram um reino belicamente poderoso. Eles aprenderam a fabricar o ferro, fazendo as suas armaduras ficassem mais leves. Com as armaduras leves, eram rápidos, letais, e tudo isso aplicado com uma força bruta. Sendo assim, começaram a se destacar e sendo temidos pelos reinos cananeus. A qualidade das armas era superior que os demais povos da região. A Bíblia cita que os filisteus venceram algumas batalhas. Isso é devido por causa que os israelitas ainda não sabiam produzir o ferro. As suas armas eram compostas por bronze, deixando muito pesadas e sem agilidade em combate. Tal fato é narrado na história de Davi, alegando para o rei Saul que a armadura era muito pesada. Os filisteus se adaptaram rápido com os povos cananeus. Isso foi tão intenso que aos poucos foram deixados de lado os seus deuses ancestrais que cultuavam os povos do mar, e começaram a glorificar o culto dos deuses cananeus. Sendo assim, a religião dos filisteus acabou se mesclando com a das tribos nativas cananeia. Havia 3 deuses que eles mais veneravam. O primeiro dele é Dagon, o deus peixe. Dagon era um deus que fazia as plantas crescerem, julgava aqueles que morriam, e o seu nome pode provir de Dag, que significa peixe. Também era um deus da fertilidade e da riqueza. Acreditava-se que ele abençoaria os pescadores. Os altares do deus Dagon eram gigantescos. Tinha costume de oferecer despojos de guerra. Tal fato é narrado na Bíblia, no livro de Juízes, a história de Sansão, que os filisteus ofereceram ao deus Dagon como sacrifício. Porém, nesse dia, Sansão, em seu último dia de bravura, derrubando por terra um templo colossal do deus Dagon, matando centenas de filisteus, que tal ato entrou para a história judaica. O segundo deus é o deus Baal-zebu, conhecido como o deus da mosca. Havia uma lenda entre os filisteus: quando surgisse uma mosca, era porque Baal-zebu havia chegado no local. Esse deus ele era adorado por livrá-los da mosca. Seus cultos envolviam atos imorais e sacrifícios de humano. E por último, nós temos a deusa Astarote, conhecida como a deusa da guerra, a deusa do amor, a deusa da fertilidade. Ela também costuma de levar para a guerra em campo de batalha uma grande estátua da deusa Astarote. Cada nova escavação que são realizadas, uma nova luz para sobre a história do povo filisteu. Com as novas descobertas, cidades bem organizadas foram encontradas, cercadas por muralhas sólidas e com áreas industriais, residências nitidamente separadas, prédios públicos, templos grandiosos, palácios do mais puro estilo arquitetônico micênico. Devemos lembrar que os filisteus
destacaram-se na arte da construção naval, introduzindo grandes inovações tais como a âncora de pedra com braços de madeira. A sua culinária era rica em carne de boi, carneiro, aves e cabras, e também carne de porco, ingrediente culinário impensável para o povo hebreu. O final dos filisteus se deu por conta da invasão dos babilônicos, que foram também levados ao exílio junto com outros povos cananeus. Ao contrário dos seus inimigos hebreus, que retornaram para Canaã, os filisteus permaneceram na Babilônia, logo após se fundindo com o povo babilônico. Sendo assim, eles desapareceram da história, um povo inteiro. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Lembrando que este episódio faz parte de uma série Povos da Antiguidade. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilha, isso ajuda muito o canal a crescer. Porém, desde já eu quero agradecer e espero você lá no próximo episódio. Valeu!